Estamos começando mais um Allcast. Eu sou a Mafê, host deste glorioso podcast. Hoje temos um convidado que vai trazer muito conteúdo pra gente aqui. A gente convidou o Ramses, ele participou do Eufest com a gente na palestra de Aprimorando Seus Talentos. Ele é da IBM e o conteúdo que ele trouxe pra gente foi muito incrível e por isso a gente resolveu convidar ele aqui para conversarmos ainda mais sobre um assunto que eu tenho certeza que é do interesse de vocês. Inclusive, se você perdeu o Eufest, não pôde participar, a gente está com a playlist com todas as palestras já no nosso canal do YouTube disponível. Então corre lá para assistir depois que você ouvir esse episódio. A gente também tem o Henrique, do nosso time aqui na escuta, e a nossa querida Beca participando aqui hoje da conversa. Queria pedir para os nossos convidados e nossos participantes de darem um alô aí para a galera. Oi pessoal, Ramses, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Fala galera, muito bom estar aqui como sempre, Beca aqui. Boa, muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. E a gente vai entrar mais a fundo sobre carreira e quais são as tendências no mercado de trabalho. O Ramses vai contar pra gente um pouco da experiência dele, trazer algumas dicas de como que a gente pode melhorar o nosso desempenho para construir uma carreira. Mas antes disso tudo, vamos de música. Ramses, conta pra gente um pouco sobre você, sobre a sua carreira e as adaptações que você teve que fazer aí durante a sua jornada de trabalho. Tá legal, Mafê. Então, minha carreira foi planejada por um lado e foi acidental por outro. Eu comecei muito novo, comecei com uns 15 anos como office boy, que é uma função acho que nem existe mais, né? Na época era o faz tudo do escritório, vai no banco, vai no cartório. E aí, desse job, eu consegui um job no escritório mesmo, que era uma agência de terceirização de mão de obra para supermercado. E foi ali que eu comecei a aprender um pouco mais sobre marketing, sobre recursos humanos. E fui fazer meu curso de administração no Mackenzie, com ênfase em comércio exterior. E no meu segundo ano de Mackenzie, uma feira de trabalho, eu fui no booth da IBM e dali fui fazer uma entrevista na IBM para uma função em recursos humanos, que era uma função que eu nunca quis trabalhar, nunca pensei em trabalhar em recursos humanos. Sempre achei que eu fosse um cara de vendas, de consultoria, mas queria o primeiro trabalho numa empresa grande e a IBM foi a empresa que me fez a primeira oferta. Minhas 3 primeiras semanas de trabalho eu odiei, eu falei assim, estou no lugar errado. E na terceira semana um mentor, que é um grande amigo até hoje, sentou comigo e falou, o que você quer fazer, para onde você quer ir? E ele que me ajudou a ter mais clareza em relação ao poder que recursos humanos têm. E ele me colocou num projeto, assim, vem me ajudar com um projeto que eu estou trabalhando para ver se você gosta. E minha experiência mudou dali para frente. Eu comecei a ver o tamanho da área, o impacto que a área tinha, e tem 11 anos de companhia. Dessa função ali na IBM no Brasil, foi efetivado em remuneração. Fiquei uns 2, 3 anos na área. Depois eu fui fazer um projeto na Argentina, fiquei mais ou menos um ano em Buenos Aires, um pouco menos de um ano em Buenos Aires, trabalhando com relações trabalhistas. E a Argentina tem um ambiente bem complexo em relação a relações trabalhistas. E eu queria mudar. Dali eu saí para trabalhar com uma área de desenvolvimento e sucessão de executivos. Então, tive um grande... Estava pedindo para sair da companhia, um outro grande gerente, que é um amigo hoje, me segurou e falou assim, vamos colocar você para fazer alguma coisa diferente aqui dentro da companhia. Fiquei com 2 anos trabalhando com liderança de executivos e eu queria sair do país, passar um tempo fora, ter uma carreira internacional. Foi aí que eu comecei a fazer meu MBA na FIA, em recursos humanos, e quando eu terminei meu MBA, eu recebi uma proposta para vir para os Estados Unidos pela IBM, para trabalhar aqui como Talent Partner, na nossa função de Offering Management. E desculpa o inglês, basicamente era
um líder de estratégia de talentos para a nossa área de gestão de produto. Como a companhia cria novos produtos, como é que a companhia traz novos produtos para o mercado. E isso aconteceu na época que a inteligência artificial estava começando o seu boom na IBM. Então, como a gente criava novos produtos com inteligência artificial. Trabalhei nessa função por 2 anos e mudei de novo. Me mandaram para São Francisco. Antes disso, mudei para recrutamento. Fui criar soluções de tecnologia em recrutamento. Como você recruta melhor, mais rápido, e como é que você inclui a inteligência artificial e redesenho de processos na área de recrutamento. Dali me mandaram para São Francisco. São Francisco, eu assumi a minha primeira posição de líder de RH de uma unidade de negócio da nossa área de desenvolvimento e engajamento de desenvolvedores. Fiquei lá por 1 ano e agora estou de volta para Nova York há mais ou menos uns 6 meses, assumindo uma nova área de desenvolvimento de ecossistema de cloud na companhia. Então, longa história, parece ontem, mas a constante foi a cada 1 ou 2 anos eu queria fazer alguma coisa nova, aprender uma coisa nova e acabava levando uma posição diferente. Muito massa, super legal ouvir essa história, assim, desde o seu primeiro momento, né, aos 15 anos e aonde você está hoje, e como que ao mesmo tempo que isso foi planejado, muita coisa também vai surgindo e é super natural, né? E aí, uma pergunta que eu gostaria de te fazer é o que você nota de diferença em termos de carreira hoje para quando você primeiro entrou na IBM, assim, né? Você entrou num cenário e 11 anos depois, o que mudou? O que você percebe nas mudanças, assim, de carreira e mercado de trabalho? A principal, eu vou falar um pouco do ponto de vista da minha experiência e quais foram meus pontos de frustração. Quando eu entrei na companhia, carreira é uma palavra bonita, mas você não sabe como chegar lá, quais são os steps. Então eu queria a resposta fácil, né? Qual é o plano de carreira da companhia? Como eu cresço? Como eu viro presidente amanhã? E eu nunca gostei da resposta. E eu tive um chefe que me deixava muito frustrado toda vez que eu falava com ele, porque ele me falava, não tem resposta certa, Ramsés. Chefe, eu vou para a área A ou vou para a área B? Ele, não importa, vai e aprende. E eu queria uma guia, eu queria uma resposta, eu queria algo que me desse maior segurança naquilo que eu ia estar fazendo. E eu percebi que ao decorrer da minha carreira, que essas decisões e a carreira em si, ela não é mais linear como ela era no passado, e ela não tem um script tão bem definido. Então não é, passa 2 anos fazendo isso, depois você passa 2 anos fazendo aquilo, aí você pega uma certificação e aí você é promovido. Então essa resposta ninguém vai ter. O que vai definir sua carreira é para onde você quer ir e como você está tomando micro decisões que vão te direcionar para esse caminho. Então, hoje eu acho que a pergunta importante é não tão relacionada a que carreira quero ter, mas que experiências eu quero ter, porque as suas experiências vão te levar e vão definir a carreira. E hoje, com 11 anos de companhia, eu tenho muito mais dúvidas sobre essa resposta, e eu não sei qual que vai ser meu plano de carreira depois desse job, mas eu sei que experiências que eu quero ter. Super legal esse ponto de vista, Ramsés, da questão da experiência, porque eu acho que isso, inclusive, provoca quem está ouvindo, e a gente também, né, que está aqui tendo essa conversa, de olhar desse ponto de vista, né? Então, assim, o que eu quero desenvolver, o que eu gostaria de viver, no que eu já acredito que eu já vivi o suficiente e gostaria de viver outras experiências, né? Mais do que o cargo em si. Acho que essa visão de cargo, ela também já é muito ultrapassada, é muito o pacote, né? A empresa, as pessoas com quem você trabalha, os desafios que você vai enfrentar, as possibilidades de projetos que você pode se envolver. Então, super legal isso que você trouxe, que traz para o jovem uma outra maneira de se olhar para essa questão da carreira mesmo. Mais uma coisa em relação ao que eu quero dizer com experiência, ser um pouquinho mais específico, porque
a função que você tá vai te trazer uma experiência, você vai viver aquilo, mas você consegue ter essas experiências com projetos, com educação, com livro, com conversas, com eventos. Então, depende da profundidade que você quer essas experiências. E se você tem uma clareza para onde você quer ir, você consegue definir essas experiências e quão profunda elas precisam ser. No meu caso, por exemplo, eu queria ser um líder de recursos humanos de uma área como um todo. E eu não tinha experiência em recrutamento. E na época eu recebi uma proposta para ir para recrutamento e uma proposta para ir para remuneração. E eu queria a resposta do meu chefe. Qual que é a função que vai me fazer chegar lá mais fácil, mais forte, melhor? E, de novo, ele voltava com: não tem resposta certa, faz aquilo que tu acredita que é melhor, mas pensa no que essa experiência vai trazer para ti. Então, se você for para recrutamento, você vai dormir e acordar pensando no candidato, pensando em contratar pessoas. E essa experiência vai definir como você pensa, porque você só vai conseguir se colocar no lugar do candidato e pensar na experiência dele se você trabalha com aquilo e dia e noite é aquela sua preocupação. Então, se você decidir ir para recrutamento, estuda compensation. E se você for para compensation, estuda recrutamento. Mas se você quer chegar numa posição de líder de RH lá na frente, você precisa dos dois. Só garante que na sua trajetória você está separando um pouco de espaço para ter essas experiências. Nossa, muito, muito legal. Tudo que você está trazendo aqui, muito rico para a gente. Fico imaginando que os nossos ouvintes também podem estar se perguntando, né? Afinal, o que é? Como que eu construo um plano de carreira? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, plano de carreira é outra palavra que eu não gosto muito de usar. E eu trabalho isso um pouco com meus times. Então, no ano passado, plano de carreira era a preocupação número 1 do time que eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Porque o plano de carreira não era bem detalhado e eles queriam um plano desenhado. Gastou um tempo, a gente definiu o plano de carreira e colocou no papel. E quando a galera olhou aquele plano, fez sentido para uma parcela, não fez sentido para outra parcela. Então, ter um plano de carreira detalhado é muito mais pessoal, é muito mais uma responsabilidade sua do que uma responsabilidade da companhia. Então, e aí eu gosto de usar mais a palavra arquiteto, você é o arquiteto da sua carreira, em vez de você ter um plano de carreira relacionado à companhia. O que você precisa saber é quais são os caminhos. E aí a companhia precisa te falar. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, ele te fala o que é mais importante no contexto de negócio. E sabendo quais são os caminhos, você cria o seu próprio, você arquiteta a sua carreira com base nas experiências que você precisa ter hoje para estar na posição que você quer amanhã. Massa, muito massa. Eu tenho um pouco disso, né? Porque eu sempre fico me perguntando o que eu quero, sabe? Muitas vezes as pessoas me perguntam também, mas o que você quer? O que você deseja? E eu sinto que, na verdade, a gente também precisa ter um preparo, né? A gente precisa, às vezes, se preparar para o que vem, mesmo a gente não sabendo, muitas das vezes, o que vem por aí. Como que você acha que a gente pode se preparar para as oportunidades que estão surgindo no mercado de trabalho, assim, hoje em dia? Visto até que a gente está cada vez mais entrando em um mundo online e as tecnologias estão cada dia mais em evidência, assim. Legal a pergunta. Então, em relação à preparação, deixa eu fazer uma analogia com esporte. Pensa no plano de carreira de um jogador de futebol. Se ele for fazer um plano de carreira de uma maneira tradicional, ele vai falar, até os 32 anos eu quero ganhar um campeonato estadual, depois eu quero mudar do time nacional para um time internacional, e ele tem uma ideia de quais posições ele quer assumir. Mas no dia a dia, ele precisa trabalhar nos fundamentos que vão fazer ele jogar melhor. Então, o plano de carreira dele é legal. É bom ele saber que ele quer ir para fora e jogar no Barcelona. É legal ele saber que ele quer ganhar um título nacional. Mas hoje, no dia a dia, o que ele pode fazer é saber quais são as fraquezas dele, aonde ele precisa melhorar e trabalhar nesses fundamentos.
Então, eu preciso bater falta melhor, eu preciso me preparar fisicamente melhor. Então, a preocupação é relacionada aos fundamentos. A preocupação é relacionada a como eu performo melhor hoje naquilo que eu vou precisar para amanhã. E na carreira profissional, é semelhante essa preparação. Em geral, a gente tem o erro de se preparar para a função que a gente quer estar lá na frente e não preparar os fundamentos. Então, como eu sempre olhei preparação, olha para a posição que você imagina que quer lá na frente, porque é difícil você ter clareza com tanta antecedência de onde você quer estar no futuro, mas em geral você vai ter um direcionamento. E olha alguns pares e fala quem faz essa função muito bem e quais são as características que essa pessoa tem, quais são os fundamentos que essa pessoa faz muito bem. E aí você começa a planejar a sua carreira e se preparar para performar melhor naqueles fundamentos. Então, enquanto o jogador de futebol está treinando chute de falta para ter um melhor rate de gols enquanto ele está batendo falta, você precisa se preparar em relação àquilo que vai te fazer bem-sucedido, não só hoje, mas nessa função que você quer lá na frente. Ramses, e você trazendo isso, uma dificuldade que a gente percebe nas juventudes, seja por meio dos eventos ou dos conteúdos que a gente gera, ou mesmo durante uma trilha de desafios, de uma oportunidade de estágio trainee, é de entender como se diferenciar, como se destacar, como colocar a bagagem que a pessoa tem, contando a sua história, assim, né? Então, eu participei de tal projeto e com isso eu me desenvolvi de tal maneira e tenho esse perfil, assim. Como que os jovens, eles podem oferecer esses diferenciais que o mercado tem exigido através de conhecimentos e aprendizados que vai adquirindo ao longo das experiências que eles vão vivendo? Quando a gente está falando de experiência, e eu acho que a gente falou um pouco disso no ELFest, a gente subestima o que a gente faz, né? O poder que a nossa história tem. Fazer essas comparações é importante, né? Então, tem uma galera aqui, por exemplo, na área de comunicação. Uma galera que dá de 10-0 em companhias fazendo comunicação, mas ele dá de 10-0 fazendo isso no Twitter, fazendo isso no TikTok. E esse é um skill que é necessário hoje nas companhias, e é um skill que essa geração tem de maneira nativa. Então, você poder fazer essas correlações entre os skills que eu tenho hoje, que não são necessariamente relacionados ao mercado profissional, que valor eles têm para a empresa. Mas, para isso, você precisa saber quais são as necessidades que as empresas têm. Então, porque aí a relação fica muito mais fácil. Então, eu acho que o conselho que eu tenho nessa área é tenha clareza no que as empresas precisam. Quais são os gaps de skills que existem no mercado hoje. E dependendo da área que você está trazendo, você vai encontrar um monte de referências na internet, ou um monte de referências com pares e profissionais que trabalham na área, das coisas que que as companhias fazem bem e as coisas que as companhias fazem mal. Comunicação é um exemplo. Quantas empresas se comunicam muito mal com os seus clientes? E como a nossa geração se comunica de uma maneira digital, de maneira nativa e natural. É super legal isso, e até fiquei pensativa em relação a TikTok, assim, né, que você chegou até a mencionar na sua fala, o quanto que é uma linguagem muito particular da nova geração. A gente aqui, né, vamos lá, nós jovens, a gente vai lá, entra, consome, entende, estuda, mas a geração que está vindo, ela só se comunica assim. Então, é outro nível de desafio também para as empresas entenderem, conseguirem se comunicar com essas juventudes, bem como essas juventudes entenderem como que elas vão se portar sem precisar deixar de ser quem elas são na hora de entrar para o mercado de trabalho, né? Total. E foi uma história engraçada nesse aspecto. Eu ainda sou geração Y, geração Y primeira turma. Eu sou de 89. Tenho 31 anos. Meus pares, em geral, têm uma idade média maior. E no começo do ano, último evento antes de Corona fechar tudo,
eu estava num treinamento com líderes de recursos humanos na IBM do mundo inteiro. Então, tinha gente da China, tinha gente da África, tinha gente da Ásia, tinha um grupo, acho que de 80 pessoas. E o tema da conferência era desenvolvimento de líderes de recursos humanos e que competências esses líderes precisavam. E a gente passou por diversos temas, muitos bastante tradicionais, outros nem tanto. E um dos exercícios que foi muito engraçado foi um relacionado à comunicação e como a gente se comunica com os funcionários. O palestrante pediu para todo mundo levantar, tirar o celular do bolso, ligar a câmera, apertar play e se apresentar. E você percebe que 90% da sala não tinha aquele skill. Não tinha aquele skill de comunicação autêntica, de tirar o celular do bolso e passar uma mensagem. E a conversa era como é que líderes das companhias hoje precisam ter essa desenvoltura. Eu imagino como ia ser essa apresentação se a gente tivesse pedido a mesma coisa por uma geração mais nova que faz isso super fácil. Então, esse é um exemplo em relação a skills que existem hoje e que vão ser necessários nas empresas e que a nossa geração, e quando eu falo nossa, mesmo sendo Y de primeira turma, eu me incluo na galera, já tem de maneira nativa. Vai vendo aí, quem diria que saber fazer um TikTok decente seria uma baita habilidade e competência para o mercado de trabalho. Só Deus na causa mesmo, socorro. Muito bom, muito bom. Caminhando para o final do nosso papo, eu queria lembrar quem está ouvindo a gente aqui que esse é o cast, foi sobre mercado de trabalho, tendências, enfim. E se você quer se capacitar, que tal dar um pulinho no Lab Eureka, que é lab.eureka.me. Lá você encontra uma série de microcertificações com assuntos super relevantes e pertinentes para o mercado de trabalho, desde como fazer um bom currículo até a gestão ágil. A gente também tem a comunidade online da Eureka, que se você ainda não conhece, é um espaço para a gente interagir e aprender com outras juventudes. Então, para você conseguir entrar, é só acessar comunidade.eureka.me. Tem playlist do Elfest no nosso canal do YouTube e mais um monte de episódio aqui do Elcast para você ouvir. Então, escolha o que você precisa, que a Eureka ela vai te ajudar. E óbvio, né? Acesse oportunidade.eureka.me, que se você está em busca de vagas de estágio trainee, lá você vai encontrar. Meu Deus, se a gente lançar mais algum produto, eu vou ter que esticar o Elcast em mais 10 minutos só para conseguir contar tudo o que o jovem pode encontrar de Eureka. Olha, não tá faltando produto, viu? Meu Deus do céu. Não é por falta de produto. Inclusive, em breve vem mais novidade por aí. Socorro. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, faça isso, porque por lá você vai ficar sabendo de tudo isso que tá acontecendo. Então, pode pesquisar aí Instagram, LinkedIn, Facebook, @EurekaME, e fica por dentro de tudo que tá rolando nas marcas. E para a gente fechar, a nossa pergunta final aqui para o Ramsés, para a Beca, que eu também posso participar, qual que é a principal ou as principais competências que o jovem precisa desenvolver para se dar bem na sua jornada profissional, na sua carreira? Difícil a pergunta, hein? Porque são várias, mas se eu tivesse que olhar na minha história quais foram as principais, eu falaria falta de vergonha na cara, ter coragem de perguntar, de se apresentar, de não ter vergonha. Os momentos na minha carreira que eu achei que eu estava sendo mais ousado foram os momentos que me trouxeram maior retorno. Então, perguntar e se colocar em relação ao que você quer. 90% das mudanças que eu tive na minha carreira aconteceram de conversas paralelas, onde eu perguntava para líderes que eu sabia que eram influentes, quais são seus problemas, qual é o seu principal problema hoje, qual é o seu principal problema, o que você vê no futuro, porque eu quero me preparar para trabalhar nessas soluções. E assim você consegue novas oportunidades. Então, se eu tiver que colocar apenas eu falo,
Não tem vergonha na cara e se joga. Se tá difícil pro Ramsés, imagine pra mim, Maria Fernanda. Olha a pergunta que você me faz. Muito bom. Ai, eu fiquei pensando, eu falaria vulnerabilidade também. É algo que eu sinto que quanto mais eu me coloco vulnerável no sentido de não ter medo de perguntar, de não ter medo de ser eu, de expor as minhas dúvidas, de colocar as minhas dores, eu tenho crescido muito com base nisso. Então, acho que uma dica massa seria isso. Não tenha medo de perguntar, de falar, olha, eu preciso disso daqui, tem como você me ajudar? Eu tenho crescido muito, eu acho que se você que está nos ouvindo fizer isso, acho que também vai te ajudar. Muito bom. O que eu fico pensando muito, e que tem muito a ver também com o que vocês falaram, é sobre capacidade de adaptação. São muitas mudanças constantes, assim, e isso não vai mudar, né? Pensar... outro dia eu vi um meme muito bom, né? Que todas as pessoas que responderam há 5 anos atrás, numa entrevista de trabalho, o que elas estariam fazendo dali a 5 anos, todas elas erraram descaradamente, porque ninguém conseguiria imaginar que estaria acontecendo isolamento, uma pandemia, né? Enfim, que elas estariam, na verdade, trabalhando de casa. Então, essa capacidade de adaptação, essa agilidade de tempo de resposta às mudanças que estão acontecendo e vão continuar acontecendo também, é uma competência super importante, assim, não estagnar, continuar se desenvolvendo e se adaptando. Bom, depois disso tudo que a gente compartilhou aqui, só me resta agradecer Beca, agradecer Ramsés por ter topado bater esse papo com a gente. Para variar, né, super rico, muitas aulas aqui, muitos aprendizados. Sempre muito bom te ouvir, Ramsés. Obrigada mesmo por ter topado participar desse Elcast. Obrigado a você, galera. Sempre bom poder participar. Obrigada mais uma vez. Sempre bom estar aqui com vocês.